Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Parabéns você? pela série, tá muito legal. Obrigado. Não tinham feito ainda um trabalho de ficção do Senna, assim, né? Então acho que é um papel de muito peso, principalmente aqui para nós brasileiros, né? Já tô meio emocionada de falar disso. Então como foi para você conseguir pegar esse papel, o processo, sua cabeça, como tava? Foi a maior honra da minha vida, né, enquanto ator. O maior desafio que eu tive também. A primeira vez que esse projeto, de alguma forma, se aproximou de mim, chegou a ser antes da pandemia. Então foram anos ali, de alguma forma, idas e vindas, enfim. Um projeto desse tamanho tem milhões de coisas que acontecem, né, ao longo do processo, mas é isso, assim, o Ayrton é o nosso grande ídolo, né? Como você falou, a gente tinha já um documentário incrível feito sobre ele, com imagens reais de época, mas esse projeto de ficção, até dito pela própria família, assim, já há anos, até mais de 10 anos que eles vêm pensando o formato certo, a produtora certa, onde fazer, enfim, o timing certo. É uma alegria para mim, uma honra, como falei, de no momento em que eles encontraram, né, a forma correta de contar essa história, de ter chegado para mim de alguma forma. Foi um processo bem intenso, foram 8 meses longe de casa, longe da família, filmando, né, quase que tudo fora do Brasil. Uma responsa, eu estava quase que todos os dias no set, acho que foram 150 diárias, eu estava em 146. Mas ao mesmo tempo foi uma alegria enorme, assim, ter feito parte de um projeto, acho não, é o maior projeto brasileiro de audiovisual de todos os tempos. Então acho que é um projeto à altura do Ayrton e foi uma alegria enorme ter feito parte desse projeto e de estar contando essa história, enfim, que agora vai pro mundo. E você já curtia automobilismo, corrida, kart, alguma coisa assim? Minha relação com o automobilismo começou a se aproximar, começou a acontecer há 2 anos atrás, quando eu filmei o Ferrari. Isso, inclusive, uma grande coincidência, né? De, no espaço de um ano, ter feito dois pilotos. Mas também 2 pilotos que não tem absolutamente nada a ver, enfim. Mas quando eu comecei a me preparar para o Ferrari, ali primeiro a gente teve uma preparação com carros de corrida mesmo, no autódromo, com stunt drivers, então ali foi esse primeiro contato de me sentir um pouco um piloto e ao mesmo tempo a pesquisa. Minha porta de entrada foi, como para muita gente, o Drive to Survive, da própria Netflix, que eu acho que torna a Fórmula 1 mais interessante ainda, sabe? De você entender os bastidores, as estratégias, enfim. E, claro, fui estudar a história da Fórmula 1, a história do esporte, entender melhor por dentro. E desde então, é isso, acompanho, virei fã. Pro Senna a gente teve no início também uma preparação com kart, que foi incrível, foram 6 semanas, quase que 3 vezes por semana, eu e o Matt, que é o ator que faz o Prost, pilotando kart, enfim, para ter... Por mais que o kart seja curto na história, mas ali a ideia da preparação era da gente ter a constância da sensação de dirigir, do piloto, sabe? Da prática e de tudo que envolve o automobilismo e ser um piloto, né? Então tem um dia que a pista tá mais seca, um dia a pista tá molhada, um dia você bate, um dia você dirige muito bem, outro dia você dirige muito mal. E até as pequenas coisas, luva, capacete, sabe? De se acostumar, de ter propriedade dentro desse universo, assim. E é isso, ó, corrida, Fórmula 1 acabou entrando na minha vida, assim, com tudo. Como foi pra você interpretar alguém que tem muito material pra você assistir, né? Querendo ou não, a gente tem muita entrevista do Senna, muitas coisas dele falando, brigando, às vezes, com o repórter e tal. Então, como foi pra você tentar captar isso, mas também como faz pra não virar uma imitação, né? E eu acho que você captou muito bem a essência dele, sabe? Que bom. Em relação ao material, eu lembro, eu cheguei a ter momentos até de ansiedade, assim, porque é tanta coisa. Como que eu vou ver tudo? Pô, e a minha ideia era ver tudo, era assistir tudo, era ler tudo. Mas acho que mesmo que eu tivesse 1 ano de tempo, eu não ia conseguir dar conta. Eu lembro a primeira vez que eu fui no instituto, que eu já estava num ponto, assim, de falar, pô, eu acho que eu vi quase tudo. Aí eu fui no instituto e vi o que ainda... Eu falei, na verdade eu não vi nada. O que eu fiz foi, a nível de processo, foi de ler o máximo que eu pude, de assistir o máximo que eu pude. É claro, eu sabia desde o início que a fisicalidade, né, a imagem dele, de chegar nessa imagem dele próxima, era fundamental, né? Porque o Ayrton, afinal de contas, é um cara muito lembrado, é uma figura muito icônica em traços físicos, em jeito, em voz, em sotaque, enfim. Teve essa parte física toda de achar essa composição. Foram justamente quase 2 meses ali de experimentação, com cabelo, maquiagem, com figurino, enfim. Mas, ao mesmo tempo, para mim, foi muito importante também o estudo, o mergulho na essência dele, de ir atrás de encontrar o Ayrton, não só, como você falou, que as pessoas conhecem mais, que é das entrevistas, das corridas, do jeito dele, mas
na história a gente conta o Ayrton, primeiro desde o início, né? Assim, a construção dele até chegar ao Ayrton que a gente conheceu. Mas a gente conta também o Ayrton humano, né? O Ayrton do antes e depois das corridas, o Ayrton filho. Essa busca, para mim, foi a mais importante, assim. E eu sempre falo que eu encontrei, dentro dessa pesquisa, eu encontrei a essência dele, assim, prestando atenção muito nos olhos dele. Os olhos do Ayrton sempre foram muito expressivos, sempre falaram muito a respeito dele e de quem ele era. Então, a minha pesquisa foi muito focada nisso. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigadão. Hoje o Brasil todo estava na pista comigo.